Pessoal, um filme que teve poucos episódios, mas foi um filme bem legal, ficou famoso, o ator ficou famoso, mas teve pouquíssimos episódios. Era um filme chamado Manimal. Caiu no gosto da população, o brasileiro gostou muito, passava no domingo, passava em horário nobre. Era um filme bem legalzinho em que o cara, quando ele se encontrava numa situação difícil, ele se concentrava e ele se transformava num animal que desse para ele uma saída. Ele era o rei do escape. Ele escapava das situações, ele virava um urso com garras enormes e ele quebrava o que tinha que quebrar. Ele virava águia e saía voando e ele escapava dos inimigos. Ele virava peixe e saía nadando em alta velocidade como um golfinho. Ele virava um animal, era o Manimal, um homem animal. E foi bem legal isso. E assim como esse Manimal, muita gente, mesmo adulto, formado, ele às vezes ele sente que ele tem algo que tem uma representatividade. É, Às vezes ele acha que ele é como se fosse o leão, o rei, o corajoso. Eu sei porque o leão na natureza, ele é o animal mais briguento de todos. Ele não pode com o rinoceronte, mas ele quer briga com o rinoceronte. Mas ele não pode com o rinoceronte. Ele não pode com o elefante. Ele quer briga. Ele é um briguento mesmo. E nessa coisa de representatividade, teve um psicólogo chamado Jung, que escreve Jung. Esse psicólogo ele classificou por arquétipos. Então, ele não fez por animais, mas ele fez por as personalidades, pelo, por algumas representações. Por exemplo, eu conheci um político. Ele tinha um espírito messiânico. E ele falava assim: se não for eu, o Brasil vai ser invadido pelo comunismo e tudo estará perdido. Então, ele se achava o Messias. Então, ele tem o arquétipo do Messias. Outros têm o arquétipo... o Jung separou lá os arquétipos, né? Então, tem o rei, o que se sente rei, o que se sente Tem umas pessoas que não fazem, ou colocam assim até como logotipo, ou marca d'água, ou a capa ali do Facebook, um guerreiro com uma espada gigantesca e ele de joelho. Aí eu fico olhando, eu fico assim, o que ele está querendo dizer? Porque é alguma coisa da alma dele. Ele está querendo dizer que ele é bom de briga, mas que é fiel a Deus? Eu acho que é isso. Porque eu não sou psicólogo, mas eu, atrás das figuras que as pessoas ou tatuam, ou colocam como capa de Facebook, ou eu sei que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Quando o cara faz um leão. Eu estava olhando. Às vezes a pessoa ela quer o arquétipo, mas ela quer as coisas boas do arquétipo. Mas eu fiquei sabendo, eu estou acompanhando um biólogo, ele estava falando sobre o leão, além de ser o rei, quando se vê o leão já se fala o rei. Além de tudo isso, tem uma parte horrorosa na história do leão. Diz que se um leão ele pode reinar, ele pode ser o líder ali daquele bando por 8, ou se ele for muito, muito danado mesmo, se ele for muito mesmo, ele fica 10 anos no poder como líder. Porque nem todos são líder. Por isso que eles têm que ficar brigando para ver quem está mais forte.
E se ele for muito mais forte que os outros, até 10 anos ele pode reinar. E eu fiquei sabendo que se um leão ele vai muito longe no reinado dele, ele começa se reproduzir para aumentar ali o bando dele, começa a ter relação com as próprias filhas, que não é bom, porque vai enfraquecer a genética do animal. E aí os próprios filhos macho têm que dar um jeito nele. E os próprios filhos abatem ele. Então, isso é uma parte de quem tem o arquétipo não sabe, não quer saber também, né? Por quê? Por que eu vou querer saber a parte ruim? Sendo que faz tanto mal para a gente saber que tem que ser desse jeito. Então, existem a classificação do espírito das pessoas pelo arquétipo. E é um estudo bem bacana. Eu não sou autoridade para falar, mas quem estuda arquétipos, que são geralmente os psicólogos, o pessoal de RH, o marketing, todas essas pessoas que estudam arquétipos, ele, com 5 minutos de conversa com uma pessoa, ele já tem a posição de colocar no arquétipo de com quem ele está falando. Um outro arquétipo que eu sei que existe é o do palhaço, o Joker, o Coringa. Existe esse arquétipo, classifica-se essa pessoa. Porque quando eu assisti o Coringa, eu lembro que a polícia conseguiu prendê-lo. Aí a polícia queria saber mais sobre ele, porque não se sabia nada dele. É um cara estranho, é um cara diferente. Aí o policial chega ali pro delegado e fala: nós pegamos tudo sobre ele, não tem documento, não sabemos quem é ele, só sabemos esse apelido de Coringa, e nós sabemos, pegamos a roupa dele para saber onde ele compra as roupas dele, não tem etiqueta, a roupa dele é exclusiva, tem um gosto diferente, é uma calça cor de abóbora com o terno verde, gravata vermelha, a gente não sabe nada dele, não sabe aonde é a tendência da moda dele, e ele debocha das autoridades, e ele desaparece, e ele é um palhaço, uma figura estranha, diferente e debocha. É um deboche para as autoridades. Tapa na cara.